Ora, meus amigos, sejam bem-vindos. Terça-feira, à altura para falarmos aqui um bocadinho de basquetebol. E esta é a nossa segunda gravação, porque o Ricardo Brito Reis não sabe ligar o microfone. Epá, tiras-me logo para debaixo do autocarro. Logo, meu amigo, logo. Parece Doc Rivers. Parece Doc Rivers, meu. Logo. Olha, tu viste aquela história do que o Doc Rivers custou ao Nate Robinson 2 milhões de dólares? Não vi. Não viste? Porquê? Eu apanhei isso num podcast porque, portanto, o Nate Robinson jogava nos Celtics e ele tinha no contrato dele, terá sido um dos primeiros, deve ser o contrato rookie, talvez, tinha no contrato dele que se fizesse um determinado número de jogos, recebia um bónus de 2 milhões. Faltaram E quantos no jogos? último jogo... Hã? Ficou a faltar um jogo, não me digas. E no último jogo, ele sem estar lesionado, o Doc Rivers literalmente não meteu. Ei. E precisavam desse jogo para alguma coisa, os Celtics ou não? Não, mas tendo em conta que ele tinha jogado todos os outros antes, não é? E ele não meteu. E o Nate Robinson disse que a certa altura que pensou seriamente em levantar-se do banco, ir até à mesa e dizer sub, e entrar à revelia do treinador, mas que depois ou seja, fazer um LeBron James no fundo, não é? O LeBron fez isso. Estou a gozar, não. Mas pronto, isto para dizer que vamos à segunda gravação. Esta vai ficar ainda melhor que a primeira. Primeiro porque o Ricardo ligou o microfone ligou o microfone, ponto final. Agora liguei o microfone certo. Portanto, há bocado gravámos 1h15 com o microfone à frente, mas com o microfone que estava a captar som era o microfone da webcam. E portanto foi incrível. Sendo que nós passámos os primeiros 20 minutos a falar de comentários que as pessoas colocam no YouTube às nossas coisas, não é? Portanto, eu atirei-te para debaixo do autocarro e tu fizeste questão de trazer novamente a situação. Para quem não sabe, ontem num podcast do 00 chamado Tema do Dia, eu confundi os feriados, achava que ontem tinha sido a instauração da República e não, foi a restauração da independência, e confundi-me e o Ricardo estava a ler comentários de pessoas que, sim senhor, que me estavam a atacar. Portanto, não vamos repetir isso. Assim sendo, não vamos repetir e vamos dizer às pessoas para irem espreitar não só o tema do dia de ontem, gravado pelo Igor Gonçalves, como todos os episódios do Cantinho do Sporting, não é? O Canto do Sporting. Canto do Sporting. É verdade. Também, quem for do Sporting, também gravado por ti. Os outros que vão lá também para bater, se é para bater no Igor, sim, se quiserem, ontem também gravei o Ataque Rápido, portanto aí sim podem bater, podem bater à vontade. Olha, Ricardão, estamos chegámos a um quarto da fase regular, a maioria das equipas está ali na casa das 20 partidas, e portanto achámos que fazia sentido entregar aqui alguns prémios positivos, prémios negativos, aqui algumas situações que temos estado aqui a ver um bocadinho. Eu tinha-te contado duas coisas que vimos nos últimos dias, vou recontá-las, que é o caos que aconteceu num jogo que foi espetacular, um jogo de domingo entre os Philadelphia 76ers e os Atlanta Hawks. Os 76ers pela primeira vez tiveram todo o plantel disponível, Joel Embiid e companhia, que entretanto já foram, obviamente o Joel Embiid jogou no domingo, não pode jogar na terça, está indisponível já para 2 semanas, não é? Já está indisponível, isto é, joga 1, descansa 20. Não, mas o que aconteceu, o jogo foi incrível, o jogo foi o duplo prolongamento e portanto, no final do primeiro prolongamento, os 76ers estavam a ganhar por 2 e há uma falta sobre o Jalen Johnson. E o Jalen Johnson vai para a linha de lance livre e vai lançar 2 lances livres para empatar o jogo, exatamente. E quando o Jalen Johnson vai para a linha, estava 1.2, 1.3 segundos disponíveis, portanto os 76ers ainda teriam a oportunidade de desenhar uma jogada para lançamento. Só que o Nick Nurse pediu timeout no momento da falta. E no momento da falta, pede timeout e por alguma razão os árbitros acharam que era challenge. E então foram rever a falta sobre o Jalen Johnson. Há o timeout e quando vêm para fora, os árbitros não só confirmam a falta, que não foi alvo de challenge, como reparam que o cronómetro estava mal e que eles não tinham 1.2 segundos, tinham 0.3 décimas. E o Nick Nurse disse, não, mas eu não pedi challenge. E então os árbitros conversaram e chegaram à conclusão que realmente não pediram challenge, mas mantiveram a decisão dos 0.3 centésimos.
Pois. décimos. E o Jalen Johnson marcou os 2 lance livres. O jogo vai a segundo prolongamento. Pois, e os Hawks ganham com o 3 jogo. décimas já não conseguiram fazer nada. Já não é? não conseguiram fazer nada e pronto. E depois acabaram por perder, obviamente não está ligado. Esta foi uma das histórias engraçadíssimas. Esta foi no domingo. Na segunda-feira, segunda para terça, vimos se calhar o momento, Ricardo, em que o Tyronn Lue desistiu de ser treinador dos Clippers, porque os Clippers estavam a perder por 27, 28 pontos no primeiro minuto do terceiro período, portanto ainda com meio jogo para jogar. Ele tirou todos os titulares e colocou uma série de jovens e o Chris Paul dentro do campo. Portanto, a pergunta, Ricardo, que eu te ia fazer, com 20 jogos, qual foi a equipa mais desapontante? Acho que a resposta está aqui, não é? Pois, se é preciso eleger uma equipa que mais desiludiu neste primeiro quarto de temporada, eu acho que os Clippers provavelmente ganham esse prémio. É verdade que há muitas equipas a jogar mal, mas muitas delas estávamos à espera. Os Clippers, tínhamos algumas expectativas, é verdade que nos últimos anos eles acabaram sempre por nos desapontar no fim, mas nunca no início desta forma. São 5 vitórias em 21 jogos, um dos piores registros defensivos de toda a liga, péssimos na transição defensiva, são a equipa que mais pontos sofre em contra-ataque. O Brook Lopes está uma sombra e neste momento até já saiu da rotação. O Bradley Beal, uma fratura na anca, não vai jogar toda a época. Perderam o Norman Powell, foram buscar o John Collins, que não tem se calhar contribuído da maneira que eles queriam. O Kawhi tem estado dentro fora, é verdade, ainda ontem marcou 36 pontos, mas tem falhado já alguns jogos, como de resto nós esperamos sempre. Falhou 8, se não estou em erro, assim seguidos. Sim, por aí. E de facto, na hipercompetitiva Conferência Oeste, que ainda por cima tem algumas equipas a exceder as expectativas, os Clippers estão no fundo, só não estão mesmo a bater no fundo porque existem os explicantes. E a liga está de sobreaviso, porque a pique dos Clippers vai para onde? Para o sítio do costume, não é? Sacana do Sam Presti. Sacana do Sam Presti. E não só, se acabasse agora, não só eles tinham, obviamente depois na lotaria as coisas podiam ser diferentes, mas tinham uma boa probabilidade de ficar com essa pique e com a pique dos Jazz, que é protegida em top 8. Eles neste momento não estão no top. Tem o nono melhor registro, julgo. Tem o nono pior registro. O nono pior registro. Exato, o nono pior neste caso, sim. Estavas a falar da defesa, eu fui aqui confirmar no instantinho, os Clippers são a pior defesa da liga, porque eu vou aqui colocar de parte os Wizards, os Nets e os Pelicans como sendo equipas à parte. Portanto, de todas as equipas normais, os Clippers são realmente a pior defesa da liga, o que é impressionante. Entre as equipas minimamente funcionais. Exatamente. Conseguem estar abaixo do Sacramento Kings, Ricardo. Portanto, uma equipa que tem... Isso é um feito. É uma equipa que tem Kawhi, Chris Dunn. É verdade que o Derek Jones também faz falta, mas pelo menos defensivamente. Mas estarem atrás de uma equipa que defende com Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Zach LaVine e Sabonis, é obra. Não é fácil fazer isto. Eu acho que o Tyronn Lue sentou-se, quando tu dizes desistiu, acho que ele não desistiu só como treinador, desistiu também como adepto. Ele não deve ter querido ver mais aquela gente dentro do campo e então atirou os refrescos lá para dentro para ver se aquilo animava de alguma maneira. Portanto, a pergunta, desilusão da época, até ao momento, a 20 jogos, um quarto da época, a escolha foi bem fácil, não é? Olha, sim, as duas equipas de Los Angeles, na verdade, estavas à espera que os teus Lakers estivessem em primeiro. Tu és. E estão em segundo, mas, estamos em primeiro na conferência, porque se eu ignorei as outras de baixo que estão fora da liga, estou a ignorar também a equipa que vai em primeiro na Conferência Oeste, que joga também noutra liga, que são os Thunder. Os Thunder acho que só têm jogado contra equipas da G-League. Os Lakers não, os Lakers estão a jogar contra equipas da NBA. Percebes? Por acaso eu acho que os Lakers andam a jogar mais com equipas da G-League. Eu acho que os últimos 8 jogos foi tudo contra equipas com registros negativos. Agora equipas tenho com ideia registros disso. Tenho ideia disso. Mas não podem ser os 8. Vamos esperar mais 20 jogos para ver onde é que os Lakers estão. Muito bem, vamos sim senhor. Tudo o que vier à rede é lucro. Olha, jogámos contra Phoenix Suns. Ok, perdemos, caraças. Não correu bem. Deixa ver. Vamos lá ver, olha. Pelicans, é lá. Agora é que estás a reparar no calendário que vocês tiveram, não é?
Portanto, portanto, os Lakers perderam com os Oklahoma City Thunder no dia 13 de novembro. Depois jogaram com Pelicans, Bucks, Jazz 2 vezes, Clippers, Mavericks e Pelicans. A seguir jogaram contra outra equipa acima dos 50%, os Phoenix Suns, e perderam também. Portanto, olha, mas vão jogar contra o Nemias. Estão em segundo lugar. Exatamente. Vão jogar contra o Nemias na segunda noite de um back-to-back. Pode ser que tenham sorte. Pode ser que o Nemias descanse. Para os Celtics é a segunda noite do back-to-back. Mas para os Lakers também. Portanto, provavelmente o LeBron também não jogará. Os Celtics, que, Ricardo, isso é bom ou mau? Isso é bom ou mau? Não sei. Tendo em contexto o último jogo, é ótimo jogarmos sem LeBron. Olha, mas tocaste na questão dos Celtics, eu passei isto à frente. O Nemias, nós tínhamos falado aqui na semana passada, ele tinha sofrido aquela entorse, ficámos mais ou menos descansados quando percebemos que não ia ser de grau 2, nem nada do que se pareça. Ele falha apenas um jogo e regressa no jogo a seguir para fazer o jogo de carreira. Sim, igualou o número de pontos. Sim. Eu achei que ele ia rebentar com os seus máximos de carreira logo na primeira parte, porque ele ao fim de 4 minutos tinha 8 pontos e 7 ressaltos contra o Rudy Gobert, em 4 minutos de jogo. E chegou a um duplo-duplo pela primeira vez na carreira, numa parte. Na primeira parte ele já tinha um duplo-duplo, e o Gobert, por exemplo, tinha 2 ressaltos na primeira parte, o Nemias já tinha 11. Ele de facto meteu o Rudy Gobert no bolso. Foi incrível. O Nemias ficou a 1 ponto e 2 ressaltos de um jogo de 20-20. Sim. Sim. E falhou falhou 3 lances livres. Pois foi, 5 em 8. Falhou só um lançamento de campo. Ele esteve de facto perfeito. A primeira parte então foi absolutamente dominante frente ao Gobert. Na segunda parte os próprios Celtics caíram um pouco, houve ali os artistas do costume com a bola a colar um bocadinho mais à mão, que acabaram por estagnar um bocadinho o ataque e a equipa ressentiu-se no seu todo, mas o Nemias a fazer o seu trabalho muito bem, cada vez melhor, cada vez mais competente a defender no espaço, cada vez melhor na defesa interior, tanto como na defesa de perímetro quando é necessário. Várias coverages diferentes, defensivas, e ele tem estado sempre muito bem. Aliás, os Celtics estão bem defensivamente por causa do Nemias, estão bem defensivamente quando há Nemias, e ofensivamente têm estado a conseguir inventar um bom ataque. O quarto melhor ataque, o que é... Quarto melhor ataque da NBA. Continuam a lançar muitos triplos. O ataque não é extraordinariamente intricado. Sim, não é digamos muito, assim. Não é muito variável. Não. Aquilo é bloqueio direto e depois se pull-up para lançar de 3, um passe. Drive and kick. Nada de extraordinário, mas funciona. Não só funciona, como permite que os Celtics aprendam a jogar como não jogavam há alguns anos, que é sem um poste espaçador de campo. E isso permite ao Nemias comprar minutos, não é? E tornar-se uma peça importante também em termos ofensivos, apesar de não ter muita bola. E há duas coisas, né? A primeira é que houve jogadores que começaram muito mal o ano em termos de lançamento, nomeadamente o Derek White e o Peyton Pritchard, que entretanto o Pritchard ainda agora teve um jogo de 40 e tal pontos. O Derek White também tem estado a lançar melhor, e depois é engraçado porque os Celtics vão agora jogar contra os Knicks hoje, não? Amanhã? Hoje vão agora jogar com os Knicks, e tu falaste da defesa do Nemias em espaço, e é muito interessante porque ele vai ter que andar a defender o Karl Anthony Towns em alguns momentos do jogo, mas eu tenho gostado muito do Nemias a defender em espaços, que era um problema que ele tinha no ano passado, aliás, nos primeiros anos de carreira, e tem estado realmente melhor. E olha, que nós vamos falar agora de prémios, Ricardo, e até podemos começar com um dos prémios que é o Most Improved, e então, e depois há bocado falámos de Miami. Exatamente, já vamos lá. Podemos começar com o prémio de Most Improved, Ricardo, e nós não vamos aqui ser arrogantes ao ponto de dizer que o Nemias é favorito ou vai ser obrigatoriamente finalista, mas já há algumas ondas nesse sentido de que o Nemias é um nome a considerar, não é o favorito, não é o homem que lidera as casas de apostas, mas é um nome já a considerar. Sim, aparece já nas casas de apostas, embora não esteja no topo das probabilidades. Há outros nomes, se calhar mais fortes, também por serem nomes mais conhecidos, com outro tipo de estatuto na NBA, mas começam a surgir cada vez mais vozes avalizadas no seio dos analistas da Liga que defendem, e não portugueses, que defendem que o Nemias
pode ser, ou devia ser considerado pelo menos nesta conversa, como o Matt Moore, por exemplo, do HP Basketball, o Matt Issa, que já falámos aqui, que colabora com a Forbes, escreveu inclusivamente um artigo e fez um vídeo breakdown no YouTube a explicar porque Economias devia ser o Most Improved Player até agora, e portanto acho que é justíssimo que ele tenha esse reconhecimento, e ainda bem que não somos nós tugas a dizê-lo, para que se perceba também que não é por estarmos aqui enviesados. Sim, enviesados. Há vários nomes. Olha, há vários nomes. Sim. Diz. Não, ia dizer que este prémio, nesta altura tão inicial, é interessante porque ainda há muitos nomes, não é? Depois a conversa, o funil vai apertando ao longo que vais falando na época, mas agora há muitos nomes e eu sei que tu vais falar de um sim, favorito, não é? Pois, quer dizer, há vários nomes aqui, e se a época terminasse de facto hoje e tivesse que entregar o prémio de Most Improved, eu entregaria ao Ryan Rollins dos Milwaukee Bucks, que de facto fez um início de época que ninguém adivinhava, ninguém sabia quem era o Ryan Rollins, tinha andado em contratos two-way, tinha andado a saltitar pela liga sem ninguém lhe pegar devidamente, e este ano foi parar aos Milwaukee Bucks, já estava nos Milwaukee Bucks, mas Sim, no ano passado. Decidiram dar-lhe aqui uma oportunidade, até porque o Kevin Porter Jr. se lesiona no início da época, que era o base titular, lesiona-se aqui com algumas semanas de ausência, e Ryan Rollins tem que pegar destaque como base dos Bucks, e de repente começa a fazer jogos de 20 pontos e de 5, 6, 7 assistências, fez um jogo de 14 assistências, é um excelente defensor de ponto de ataque, e portanto um jogador muito completo. Ele é two-way, mas não é de contrato, é two-way porque defende e ataca num bom nível. E de facto abriu os olhos a toda a gente e surgiu do nada. Portanto, é um jogador que surge do nada. No ano passado andava lá, tinha minutos residuais e aparecendo no final da época. Eu acho que até cheguei a dizer que se calhar o Ryan Rollins era o melhor base dos Bucks, mas nunca pensando que podia ser um base competente o suficiente para nós olharmos para estes Bucks e darmos aos Bucks um bocadinho mais de crédito na conferência este. Mas de facto o Ryan Rollins fez-me, pelo menos a mim, acreditar que os Bucks se calhar são um bocadinho melhores, até porque o Kyle Kuzma está a ter um início de época estranhamente bom, e de repente os Bucks pareciam um bocadinho mais funcionais. No entanto, ontem o Kevin Porter Jr. já voltou e foi logo para marcar 30 pontos. O Ryan Rollins e jogaram os dois juntos, 14 pontos. Jogaram os dois juntos, com o Ryan Rollins a baixar claramente os seus números, 14 pontos, 5 assistências, e portanto parece-me que é uma tendência que vai continuar a acontecer, e por isso se calhar vamos olhar para Most Improved Player, para jogadores que sabemos que vão ter o mesmo tipo de utilização que têm vindo até aqui, têm tido até aqui, e acho que há dois nomes que se destacam dos outros, e vou deixar o teu que não tinha trazido na minha lista e que já sei, porque já tínhamos gravado e portanto já o sei, mas o Deni Avdija é um dos nomes mais falados, que tem tido um papel cada vez mais importante nos Portland Trail Blazers. Ele no ano passado já tinha mostrado um vislumbre do que é que podia ser esta versão dele mais refinada no final da temporada, mas eu talvez esteja inclinado mais para o Jalen Duren, no posto dos Detroit Pistons, que é muito, muito novo. Eu recordo-me que ele foi draftado com 18 anos, e portanto eu julgo que ele estará no seu terceiro ano de liga, talvez. Deve ter 20 anos, não sei se já fez 21, mas deve ter 20 anos, e o Jalen Duren está não só a fazer melhores números, a ser mais competente na defesa. Era um jogador que tinha algumas dificuldades a defender e a posicionar-se. Parece-me estar bastante mais competente a ancorar uma boa defesa dos Detroit Pistons, e quando ele sai o Isaiah Stewart também se porta muito bem, mas o Jalen Duren no 5 porta-se muito bem, e depois tem evoluído também noutras áreas do jogo. Ele está cada vez mais capaz a jogar com a bola na mão, em drible, mas também no passe, no short roll, quando desfaz do bloqueio ali para a zona da linha de lance livre. Eu estou sobretudo impressionado quando ele cria a partir do drible do perímetro. Ele recebe muitas vezes a bola, não tem handoff e joga um contra um, e é incrível o manancial de soluções que ele tem no 1 contra 1, não tão habitual num poste pesadão e forte como ele é, e americano, que normalmente não tem muita técnica individual, e portanto tenho gostado muito desta versão do Jalen Duren.
Mas tu tens outro jogador e não é um Jalen, e também é um Jalen, não é? Sim, é um Jalen. Sim. Não, eu só queria dizer sobre o Jalen Duren, que concordo. O que mais me tem impressionado é ele tu já tocaste no assunto, mas eu queria só reforçar ele no short roll, depois de sair do bloqueio direto, maioritariamente com o Cade. Quando o Cade lhe dá a bola em short roll, ele toma decisões muito rápidas, e as decisões não é só o olhar para o cesto, é às vezes aproveitar um gap ou encontrar um atirador num canto, e tem-me impressionado. E ele, como tu disseste, ele tem 20 anos ou 21 anos, portanto ele tem tudo para ser um caso sério, e é engraçado porque ele, mesmo quando tinha 18 anos e 19, tinha às vezes aqueles jogos onde fazia 20 e tu ficavas, uou, e agora está a conseguir transformar isso em eficiência, eficácia, e obviamente a experiência, né? O jogo já deve estar a ser mais lento para ele, já não há tanta precipitação, portanto é uma evolução natural. Mas o nome que eu trouxe é um nome que foge um bocadinho a este molde, porque ele está a evoluir de estrela para super estrela, que é o Jalen Johnson. O Jalen Johnson, que no ano passado, se não estivesse lesionado, tinha ganho este prémio. Ele só faz 35 jogos, não estou em erro. O problema é que este ano ele está a elevar, ou seja, são mais 4 pontos por jogo, são mais 2 assistências, está com média acima de 10 ressaltos, portanto são números muito bons. Mesmo com o Trae Young, tu tinhas visto esses números, mesmo nos poucos jogos que o Trae Young fez este ano, as assistências do Jalen Johnson foram mais ou menos as que ele teve sem Trae Young. Portanto eu não fico sempre na dúvida o que é que nós consideramos o Most Improved, porque nós já tivemos casos em que o Most Improved é, por exemplo, um jogador como o Dyson Daniels, que sobe de não jogar e tem uma oportunidade e mostra o seu talento, mas também já vimos jogadores ganharem o prémio, como foi o caso, por exemplo, do Brandon Ingram ou do Ja Morant, que dão um salto de estrela para super estrela ou para All-Star, como queiram quantificar. Portanto, há sempre esta dicotomia entre os dois, entre as duas vertentes do prémio, e o Jalen Johnson se calhar pode não ter tantos votos porque já é realmente um household name, mas ele está a dar aquele salto que se calhar é mais difícil, porque tu passares de não ter minutos para teres minutos, a tua evolução, se tiveres talento, é obviamente explosiva, mas tu nos mesmos minutos produzidos mais, às vezes é uma evolução mais difícil. Portanto, eu também tenho aqui o Jalen Johnson, mas Jalen Duren, Deni Avdija, provavelmente Deni Avdija estará na equipa do mundo, não é? Sim, do All-Star Game. Infelizmente estará. Infelizmente estará. Infelizmente porquê? Infelizmente porque eu acho que a NBA quer... Já percebi. Porque os jogadores têm orgulho quando defendem a sua nação. Defender o mundo, em primeiro lugar, a NBA vai fazer com que todos os não-americanos sintam que são os vilões. E eles até podem gostar desse papel, podem gostar até porque historicamente os Estados Unidos sempre olharam com desdém para tudo o que vinha de fora, e portanto eles quererem provar que têm valor, como de resto tem sido evidente nas eleições de MVP e de vários prémios individuais dos últimos anos. Eu acredito que isso possa dar ali alguma vontade adicional. Por outro lado, se eu fosse português e estivesse no All-Star, ou se fosse sérvio e estivesse no All-Star, sobretudo sérvio ou grego com raízes nigerianas, canadiano, países que têm histórico de guerras e de problemas geopolíticos, ter o Deni Avdija e ser da mesma equipa e ter um patch a dizer World e estar a defender a equipa do Deni Avdija, que sabemos o que é que está a acontecer e sabemos a sua posição sobre o que está a acontecer na faixa de Gaza, a mim fazia-me um bocadinho de impressão. Eu não tinha muita vontade de ir para um jogo com um gajo que defende um genocídio, portanto... Pois, sim, vamos ver. Nós já estávamos nem sequer sabíamos muito bem se ia ser esta ou este, como é que iam ser as votações, portanto vamos aqui ignorar. Uma coisa é certa, pode ser que eles cancelem o All-Star até lá, não é? Não era mal pensado, ainda por cima pode ser que a penalização aos Clippers venha antes, não é? E seja essa. Olha, perderam o All-Star. Suspendam o pavilhão. Este ano vai haver All-Star. Exatamente, o All-Star é no Blacktop, vão para as streets jogar 3 contra 3. Olha, outro prémio que podemos falar aqui é treinador do ano, e podemos aproveitar, nós estamos os dois de acordo, dávamos os dois ao Erik Spoelstra. Primeiro, porque nunca ganhou e se calhar já lhe devem pelo menos um. Mas segundo, porque, e nós quando fizemos a primeira vez a gravação estávamos a falar da equipa, portanto, no sentido inverso aos Clippers, portanto a equipa mais nestes primeiros 20 jogos,
E tu falaste dos Pistons e eu depois trouxe os Miami Heat pela razão de que eu não estava à espera que realmente eles conseguissem de forma tão drástica mudar o ataque. O ataque dos Miami Heat no ano passado era aborrecido. Eles cortavam, pick and roll, bloqueio direto, hand-off, não sei o quê, de repente estavas com 21 segundos do ataque e não tinhas criado nenhuma vantagem. E por isso é que eles eram a pior equipa no clutch e tudo mais. E de repente vão buscar Nola Rose, vão aqui reinventar-se e neste momento são um dos bons ataques, estão em 10º ou 11º. De forma mais chocante, e depois vamos falar um bocadinho disto, tem a 4ª melhor defesa da NBA, ou 5ª melhor defesa da NBA, ou é melhor, nem sei, não é nada melhor, é a 5ª melhor defesa. E portanto, de repente, Erik Spoelstra está a colocar aqui uma série de jogadores que nós tínhamos algumas dúvidas como é que tudo ia encaixar, como é que, na por cima, Tyler Hero não ia jogar os primeiros mês e meio. O que é certo é que Tyler Hero não jogou, a equipa ganhou, Tyler Hero regressou e está a incluir-se muito bem nesta forma de jogar, e portanto estávamos os dois a dar o prémio ao Erik Spoelstra. Sim, um prémio que me parece para já merecido, apesar de haver aqui vários treinadores que estão a fazer um excelente trabalho. Por exemplo, o Darko Rajakovic em Toronto, que é uma das surpresas deste arranque de temporada, o Jordan Ott em Phoenix, também um treinador por quem não se dava nada porque era completo desconhecido, ainda por cima uma equipa completamente remendada e que tinha perdido duas das suas principais estrelas, e inclusivamente o Devin Booker não está a jogar neste momento, portanto e está a fazer um excelente início de temporada. Mas os Miami Heat tiveram um dos calendários mais duros deste arranque de época, e portanto havia a dúvida como é que eles iam arrancar com muito da sua strength of schedule aqui neste arranque, sem o Tyler Hero para boa parte deste primeiro bloco da temporada. E a verdade é que a reinvenção que foi orquestrada pelo Erik Spoelstra leva a que a equipa não só tenha bons resultados, mas esteja a criar uma fundação para uma equipa que pode ser muito competitiva e pode baralhar um bocadinho aqui as contas da Conferência Este. No ano passado era uma das equipas que mais tempo tinha a bola na mão em cada posse de bola. Este ano são a primeira. A bola cola muito pouco e dura muito pouco tempo nas mãos dos Miami Heat. Não há set plays praticamente, há muito pouca organização, há muito mais caos, embora com regras bem definidas. É um ataque por conceitos, saída em transição, toda a gente pode trazer a bola em drible e de imediato entrar em situações de 1 contra 1, sem pick and roll, sem bloqueio direto, quase não usam bloqueios diretos por jogo, e portanto muito 1 contra 1, e a partir do momento em que a primeira ajuda da primeira linha de passe se compromete com o jogador que está a jogar 1 contra 1, a bola é passada para o jogador da primeira linha de passe, e esse jogador tenta receber já em andamento, já em arranque, para tirar vantagem sobre o seu defensor que está claramente desposicionado. E isso faz com que depois seja uma questão de ler, reagir, castigar os adversários, identificar a vantagem e repetir exaustivamente sempre. E são jogadores que são inteligentes, têm um bom quociente de inteligência, são capazes de interpretar vantagens, são jogadores que partilham a bola, faz parte da hit culture, não é? E isso faz com que o Erik Spoelstra tenha muito mérito neste início de temporada, tenha conseguido segurar a ausência do Tyler Hero, e agora o Tyler Hero regressa e encaixa ali muito bem. A bola não tem colado muito, ele podia ser um jogador que precisava de alguns bloqueios diretos, mas ele também gosta de jogar 1 contra 1, é um jogador de street, não é? E a equipa dos Miami está a fazer um excelente arranque de temporada, e subiu de 21º para segundo da NBA, a segunda equipa da NBA com mais pontos em contra-ataque. Tem muito a ver com isto, estas transições. E olhando até para a vertente defensiva, eles já mudaram muitas vezes os lineups. Começaram com um poste, Bam Adebayo e Nikola Jovic. Entretanto já tiveram momentos em que tiveram os dois, o Bam Adebayo e o Kelly Oubre. Também já tiveram uma fase em que não tinham o Bam Adebayo. Portanto, tem tido aqui, por exemplo, na defesa, se calhar estes números defensivos também têm um bocadinho de impacto, porque não havendo Tyler Hero, jogou Davion Mitchell, que é um ótimo defensor de ponto de ataque e portanto navega muito bem os bloqueios diretos.
Agora com o regresso do Tyler Hero e com o Norman Powell também teve ali um pequeno toque, entretanto já regressou também, portanto agora se calhar a defesa vai sofrer um bocadinho, mas não deixa de ser interessante que eles já conseguiram de várias formas e tem outra coisa boa, Ricardo, que até podemos já fazer o lançamento para o próximo prémio, que o prémio de sexto homem, tanto tu como eu temos aqui como favorito, ainda que tenhamos aqui algumas menções honrosas, o Jaime Jaquez, que teve um segundo ano para esquecer, depois de um ano de rookie até promissor, e agora está a reencontrar-se com as boas exibições, e com ele em campo o ataque do Zita é melhor, portanto é sempre um hallmark bom para ser sexto homem. Sim, e o Jaime Jaquez talvez seja enfim, se o Spoelstra é o homem que orquestrou o ataque, o Jaime Jaquez talvez seja o símbolo maior desta nova identidade dos Miami Heat. Quando ele entra em campo, de facto o ritmo muda para ainda mais rápido, para além de que está a fazer números incríveis, 16 pontos, 6 ressaltos, 5 assistências em 30 minutos de utilização, e com alguns destaques individuais aqui muito interessantes. Ele é o sexto jogador da NBA com mais layups convertidos, com mais finalizações junto ao cesto. Ou seja, é o jogador da NBA que é um jogador, não sendo um poste, é dos jogadores que mais pressão coloca no cesto, e é o sexto jogador com mais layups convertidos. Se excluirmos os postes, não há ninguém, a não ser Shai Gilgeous-Alexander, com mais pontos marcados na área pintada. Eu acho que isto é um excelente sinal para Jaime Jaquez, um suplente dos Miami Heat, de um ataque igualitário, e está a fazer isto. Eu acho que é o maior testemunho do seu valor, para além de depois, se for preciso jogar em 5 contra 5 em meio campo, é um jogador... É um jogador que, apesar de estar há pouco tempo na NBA, já tinha muita experiência também de universidade. É um jogador muito evoluído tecnicamente, tem um excelente trabalho de pés, e acho que encaixa muito bem neste novo estilo que o Spoelstra está a implementar. Uhum. Olha, eu tinha aqui só algumas menções na altura tinha falado. O Quentin Grimes, acho que tem estado bem a sair do banco na equipa de Filadélfia. Eu tinha falado do AJ Mitchell, nós depois até fomos ver o número de jogos a titular, ele tinha 5 ou 6 jogos, mas isto até aos 20, porque agora com o regresso de Jalen Williams, se calhar os minutos e a preponderância do AJ Mitchell poderá ser um bocadinho menor, mas destacá-lo também. E um nome que eu tinha aqui, e que só não coloco como favorito, porque realmente com a quantidade de vezes que o Kristaps Porzingis está ausente, ele tem sido obrigado, entre aspas, tem sido colocado no 5 inicial, é o Onyeka Okongwu, que se fizesse os 60%, ou não sei quantos jogos é que ele está, acho que tem que pelo menos 50% dos jogos como suplente, ou 60%, já não sei. Se fizesse esses jogos todos como suplente, se calhar ia ter aqui números muito poderosos, porque ele é um jogador que ressaltos e blocos e pontos e não sei o quê. Mas como o Porzingis está muitas vezes fora, ele está a ser muitas vezes colocado no 5 inicial, portanto provavelmente não se vai qualificar. E eu lembro-me que tu tinhas falado de mais um, quem era? Não, eu trazia outros nomes, sim. O Isaiah Stewart, que defender o cesto quando não está o Jalen Duren, tem sido incrível. A sua proteção de cesto está quase ao nível do Wembanyama, embora assusta também os jogadores como o Wembanyama, mas de forma diferente. Se calhar é porque lhes mete medo. E o Colin Gillespie dos Phoenix Suns, que representa também um bocadinho aquilo que é a identidade nova da equipa do Arizona. Mas o Jeremy Grant, que está a fazer um bom início de temporada, depois de no início da época ter dito que não se via a jogar se não fosse como titular na equipa dos Suns, acabou por começar a época logo dos Blazers, acabou por começar a época como suplente, tem sido sempre suplente, mas pelos vistos está a comprar a ideia de ser suplente e de trazer qualquer coisa do banco, e está a trazer muita coisa positiva para a equipa de Portland. Sim, exatamente. Ainda em relação ao Isaiah Stewart, ontem fez mais, ele tornou-se um bloqueador incrível, ontem fez mais 4 ou 5 blocos, portanto tem estado aí também muito, muito bem. Exatamente. Ora, o que é que já tocámos? O que é que nos falta aqui? Falámos defesa do ano, não é? Defesa do ano, rookie do ano, MVP. Exato. Vamos à questão do defesa do ano, porque já no ano passado isto aconteceu. Victor Wembanyama não ganhou o prémio por causa do número de jogos, e este ano já estamos a falar de uma época onde ele já vai, se não estou em erro, com 8 jogos falhados. Ora, 8 jogos falhados já só te deixa uma margem de 8 jogos para falhar.
no resto da época, e nós ainda nem sequer sabemos quando é que ele vai regressar, porque na altura foi um bocadinho vago. Eles disseram que ele ia falhar multiple weeks, mas multiple weeks pode ser 2 ou 20, e ainda não há propriamente uma noção de quando é que ele vai regressar. Ele já falhou só para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exatamente, vai falhar o 8º agora. Ou seja, o Wembanyama, que tem números, e eu sei que tu tens aí uma série de dados para nos dar, que tem números que são de defesa do ano completo, não há aqui nenhuma margem para dúvida. Já é o segundo ano, eu até acho que usei a expressão que o Wembanyama já devia ter pelo menos 1 e 1/4, não é? Já devia ter 1 Sim. e 1/4, e neste momento já está em risco de falhar o segundo. É verdade, é verdade. Vai acabar o ano com ele deve ter, não sei se ele já comprou uma estante para todos os prémios individuais que vai ganhar, sobretudo os Defensive Player of the Year, mas para já está a ganhar apenas pó, e não se vislumbra que este ano ainda possa adicionar ali qualquer coisa. Tal tem sido a cadência ou a frequência com que tem falhado partidas. Leva 12 jogos apenas, mas nesses 12 jogos o impacto do Wembanyama é enorme. Compensa pelo volume as ausências. Ele... há na NBA 142 jogadores com mais minutos jogados do que o Wembanyama, e neste momento só há um que tem mais desarmes de lançamento do que ele, que é o teu amigo Jay Huff. O Jay Huff, que nos últimos jogos tem sido uma maravilha para a minha fantasy. 4 abafos, 3 abafos, 4 abafos, 3 abafos. É de loucos. Mas o Wemby tem alguns dados que impressionam muito. Com o Wemby em campo, os Spurs sofrem apenas 23 pontos na área restritiva por jogo. 23 pontos é pouquíssimo. Mas a sua dissuasão acaba por baixar muito, não só a frequência com que as equipas adversárias vão à área pintada a lançar. Quando ele está em campo, eles não querem lá ir, mas também quando lá vão, lançam muito abaixo daquilo que é o normal. Portanto, na NBA, as equipas em média convertem 65% dos lançamentos que fazem na área pintada. Contra os Spurs, com o Wemby em campo, só marcam 55%, 56%, e portanto são praticamente 10% abaixo da média da liga, o que é percentil 99. Ele que este verão trabalhou com o Kevin Garnett, portanto deve ter aprendido algumas asneiras das boas com o KG, a intimidar ali nas zonas próximas do cesto. Trabalhou com o Hakeem Olajuwon, que é o homem que dá nome ao prémio Defensive Player of the Year, e de facto tem sido um recital de dissuasão. Eu dizia na primeira gravação que fizemos que o Defensive Player of the Year devia ser sempre para o Wembanyama, e o runner-up devia ser a sombra do Wembanyama, porque a sombra do Wembanyama assusta mais do que o Isaiah Stewart e os outros candidatos, os outros pseudo-candidatos que andam por aí. Sem dúvida. O prémio é dele para perder, digamos assim. Tu falaste, uma das coisas que eu mais gosto é quando ele vai contestar lançamentos de 3 pontos, pull-ups aos adversários. Eles já estão no ar a lançar e de repente veem um alien a aparecer e largam a bola ou fazem um passo para o lado assim um bocadinho já na pressão. Tão ridículo. É muito, muito interessante. Eu gosto muito desse momento. Olha, mas amor também aqui para Chet Holmgren. Exatamente, era exatamente aí que eu ia falar. O Cassian Wallace está a fazer um arranque de época defensivo notável, é o líder da NBA em roubos de bola. Jalen Suggs. Não. Dyson Daniels. Já é o Dyson Daniels? Não é o Cassian Wallace? Em totais é Dyson Daniels. Não, estou a falar em médias por jogo. Deve ser o Dyson Daniels. É? Então, vamos ver, vou-te já dizer. Vê lá isso. Epá, e o Bam Adebayo, que tem um dado impressionante. Os Miami, que já fizeste referência, têm uma das melhores defesas da NBA. Desculpa, deixa-me só dizer: Dyson Daniels 2.3, Cason Wallace 2.2. O líder isolado é o Matisse Thybulle, mas esse só fez 4 jogos. Pois, assim também eu com 4 jogos na NBA também liderava. Fazias dança de lideravas, sem turnover. O Bam Adebayo, que é no fundo a âncora daquela defesa dos Miami Heat, tem uma média impressionante de apenas 1,5 faltas por jogo, o que é pouquíssimo. E se forem shooting fouls, faltas em ato de lançamento, é 0,7. Ele faz menos do que 1 falta por jogo em shooting fouls. Isso é impressionante. E teres uma equipa que defende tão bem,
em que o seu big, que ainda por cima, provavelmente o jogador da NBA mais capaz de defender nas 5 posições do campo, a fazer apenas menos de uma falta, shooting fouls por jogo, é impressionante. Tirei o som, anda pá. Deixem-me só, portanto, a nível de defesa do ano, só realmente destacar que neste momento o favorito até é o Chet Holmgren para as casas de apostas e para Las Vegas, porque realmente já se começa a perceber que o Victor Wembanyama vai ter dificuldades em bater certo com os jogos, porque já estamos a falar de um número de jogos tão alto que realmente as casas de apostas já começam a preparar-se para o cenário de que o Wembanyama não vai estar elegível para o prémio. Vamos ver. Olha, rookie do ano, nós chegámos os dois à conclusão de que com o evoluir da época o Cooper Fleck, entretanto, já deixou de ser point guard e portanto os números já estão a estabilizar, vai ganhar o prémio, mas se fosse agora, tu davas ao homem. Dava ao Zé dos Mamilos. Zé dos Mamilos, exatamente. Que eu não tinha chegado lá e depois percebi. Knickel. Que não se escreve nipple. É com capa. Não se escreve nipple como diz, é com Zuz e não sei o quê. Sim, que no Apple. O Knickel, que para o Miles Bridges é o melhor jogador da equipa do Charlotte Hornets. E acho que o Lamelo também tem essa opinião. É possível que o Lamelo tenha essa opinião, mas o Lamelo gosta de jogar com ele. O Lamelo gosta de jogar com ele porque também o homem não falhava lançamentos até há uma semana. O Zé dos Mamilos não só espaça ao campo, como ainda faz uns ghost screens ao Lamelo que puxam, que depois o Lamelo fica com os dois defensores e ele passa para o Knippel e o Knippel mete umas bombocas de fora, mas também tem o efeito de arrastar os defensores quando ele está com a mão quente, e o Lamelo depois pode fazer outras coisas. Portanto é um jogador que oferece muita coisa positiva no imediato para uma equipa de NBA. Na NBA só há um jogador em toda a liga com mais triplos marcados em catch and shoot do que o Con Knippel, que é um senhor chamado Lauri Markkanen, que, como sabemos, está a jogar muito, muito bem e vive disso. O Knippel tem uma true shooting percentage 5% acima da média da liga, o que para um rookie é absolutamente notável, e está a fazer, e não está a lançar pouco. É que se ele estivesse a lançar pouco e a lançar bem, tudo bem. Agora ele está a lançar muito e está a marcar 18 pontos por jogo, aqui acrescenta ainda 6 ressaltos e 3 assistências. Tem os números, tem a tomada de decisão, tem o controle, parece um veterano. Eu acho que ele de facto entrou ali muito bem, porque também as suas ferramentas e as suas mais-valias são coisas em que se calhar é mais fácil de fazer plug and play do que propriamente se for um base rookie ou um post rookie que tenha que aprender rotações defensivas. Ali ele, com a sua capacidade de lançamento, que é tão valorizada na NBA, acaba por ter aqui uma entrada em grande muito bem nesta sua época de estreia. O Cooper Flag obviamente vai ganhar este prémio. O Cedric Coward e tu disseste o VJ Edgecombe também começaram muito bem a época, mas que já caíram um bocadinho. O Derek Queen agora está a jogar cada vez melhor, mas para já mais estável o Con Knippel. Mas sim, é um prémio para o Cooper. É um prémio para o Cooper. Sim, a questão do Con Knippel é que eu acho que os números de eficiência que tu destacaste bem, acho que eram um bocadinho insustentáveis, e entretanto nos últimos 4, 5 jogos ele já está a lançar abaixo dos 40%, ou seja, está a estabilizar a coisa vai regressar à normalidade. Mas destaco, acho que os Hornets, por todos os problemas que têm, portaram-se bem no draft, porque foram buscar aquele posto, como é que se diz o nome? Kalkbrenner, exatamente, e agora o Con Knippel. Portanto, dois bons achados, dois jogadores que estão no 5 inicial, dois rookies que estão no 5 inicial, e obviamente o recorde reflete isso, mas não só, porque há outros problemas que os Hornets têm. Mas não se tem notado nos últimos anos, não se tem visto nada de especial. Não, acho que é uma equipa. Desde como é que olha, o Lamelo pediu mesmo para ser trocado ou não? O que é que achas? Ele veio dizer que não. Eu vi uma troca, Ricardo. Agora eu vi alguém lançou aqui uma troca, troca de 3 equipas. Portanto, Lamelo acabava em Dallas, Gafford e Klay Thompson nos Lakers. E nos Hornets acabava o Max Christie, o Rui Hachimura, o Gabe Vincent, e era mais alguém dos Lakers, já não lembro quem era. Era o branquito, o lançador. O Connect. Dalton Connect, exatamente. O que é que achas? Achas que dá para fazer isso? Lamelo em Dallas? Quem é que ia parar aos Lakers? Quem era? O Clay e o Gafford. Querias isso?
não nos gostava. Olhavas. Olhava para a troca, sincero. Eu não queria muito perder o Rui Hachimura, mas olhava para a troca. Mas pronto, é o que é. Olha, MVP, nós... Pá, anemia esqueta só pode, né? Anemia esqueta, sim, também é verdade. Nós falámos aqui de um nome que está, portanto, na montanha, no topo sozinho, e depois falámos de outros 3 jogadores que tínhamos aqui dentro, não é bem dentro dessa conversa, porque eu acho que este ano o Jokic está, já revelei que queria que fosses tu, e já não dá. O Jokic está realmente num nível superior, mas depois tínhamos ali 3 nomes. O peso que está a carregar o Giannis Antetokounmpo é de ressalvar, mas a equipa, por exemplo, está fora do play-in, portanto vamos ver como é que vai acabar. O Shai Gilgeous-Alexander, que está a fazer números se calhar melhores do que o ano passado, e a equipa é tão boa que nós tendemos aqui a desvalorizar. Por exemplo, e a jogar 3 períodos, e está a jogar 3 períodos. Jogar 3 períodos, são quase 3 minutos a menos que ele joga em relação aos outros candidatos a MVP, e certamente quando chegarmos à altura da decisão isto vai pesar, e o Shai vai ter certamente uma grande fação de pessoas que vão votar nele por causa disso também. Nós desvalorizamos aqui, nós para treinador do ano nem sequer falámos de Mark Daigneault, e o Ricardo, estamos a falar de uma equipa que está neste momento em pace para chegar às 75 vitórias, ou lá o que é que eu não abordei porque eles perderam um jogo, quer dizer, não se compreende como é que eles perdem um jogo em 21. Faz sentido. Só pode ser péssimo trabalho de treinador. Sim, está a cadeira quente. Mas o homem que nós... e o Luka Doncic, pelo que está a fazer ofensivamente, que é o melhor marcador da NBA, com uma eficiência até muito interessante para quem lança tantas vezes. Foram os nomes que nós aqui falámos. Mas no topo, Ricardo, já não há muitas palavras para não falar de Nikola Jokic. Não há, vamos tentar encontrar algumas, mas primeiro deixa-me dizer-te que por isso é que tu ganhas o prémio de melhor podcaster deste primeiro quarto de temporada, porque neste podcast não se desmerece os outros candidatos, bem pelo contrário, eleva-se o nível da discussão. Tanto o SGA como o Giannis como o Luka se calhar podiam ser MVPs em qualquer outra temporada. Estaríamos a falar aqui, a discutir de forma apaixonada entre os 3 os argumentos para decidir quem é que era o MVP, porque têm casos excelentes, cada um deles tem casos excelentes. O Luka está a fazer uma época extraordinária e os Lakers são segundos classificados da conferência. O Shai está a jogar 3 períodos, está a jogar melhor do que no ano passado, e os OKC só perderam um jogo. O Giannis está a fazer números brutos e a carregar os Bucks a uma relevância mínima na Conferência Este, não tendo grande ajuda. Basta ver o que aconteceu quando ele esteve lesionado, perderam os jogos todos. Não tendo grande ajuda, de que de facto isso é um jogador valioso, mas o nível absurdo do Nikola Jokic está ainda acima deles os dois. Tem sido uma run extraordinária do Jokic nos últimos 6 anos, sempre a subir. Todos os anos nós usamos a mesma expressão. Quando eu imaginava que não era possível jogar melhor, eis que ele aparece e aí está. E este ano outra vez a mesma conversa. Não há ninguém que controle um jogo como o Nikola Jokic controla um jogo. Ele faz o que quer. Os Clippers usaram uma estratégia de o deixar marcar pontos e de tentar fechar a sua parte de playmaker, e ele espetou-lhes 55 pontos, marcou 25 pontos no primeiro período e rebentou com os Clippers. Também não é difícil hoje em dia rebentar com os Clippers, mas pronto, ele explicou como é que se dominava os Clippers e se vivia com aquilo que eles davam. 29 pontos de média, 7º melhor marcador da NBA. 12 ressaltos de média, melhor ressaltador da NBA. 11 assistências de média, melhor passador da NBA. Média de triplo-duplo, ele já tem 11 triplos-duplos. O resto da liga somada, os outros 450 jogadores, mais os two-way que de vez em quando vêm jogar pela liga, 20 triplos-duplos. O Jokic tem 11 sozinho. O melhor diferencial de pontos da liga, a equipa on-off com Jokic é uma equipa projetada para 70 vitórias, sem Jokic é uma equipa projetada para 27 vitórias. O ataque dos Nuggets com o Jokic em campo são 127 pontos por cada 100 posses de bola. É a melhor marca, melhor marca entre todos os jogadores, com mais de 30 minutos por jogo. A sua eficácia de lançamento está 14% acima da expected field goal percentage que lhe era atribuída. 14% acima. E 40% falar, em catch and shoot. 44% nos triplos em catch and shoot. Um jogador que era considerado um não atirador há não muito tempo, se calhar há 2 anos era considerado um não atirador. Hoje em dia um dos melhores lançadores de 3 pontos da NBA, sem grande volume, mas é um dos melhores lançadores da NBA. Ninguém o pode dar de borla.
enfim, ele é o jogador que mais toques dá na bola em meio campo, tem mais 60 toques do que o segundo jogador da liga com front-court touches, é assim que se chamam os americanos, mas há 24 jogadores na liga que passam mais tempo com com a bola na mão do que ele, e portanto ele toca pouco na bola, mas toca bem, toca muito na bola, mas toca bem, toca de forma eficaz para passar a bola, para dar continuidades, para lançar, e depois parece que os cestos, quando é o Jokic a jogar, deixam de ser de metal e passam a ser de borracha, com um aspirador que suga a bola para dentro. Parece que a bola vai para dentro. Tudo que é ali naquela, incrível. naquele, não é bem mid-range, mas naquela zona ali imediatamente perto da área pintada, aqueles floaters, aqueles ganchos, vai lá tudo para dentro. Olha, eu por acaso há dias o Zach Lowe curiosamente, deixa-me só dizer isto. Ontem diz. provavelmente fez o pior jogo a nível de eficácia da época. Ontem lançou bastante mal. Acabou com triplo-duplo, não foi? Foi. Há dias o Stan Van Gundy foi ao Zach Lowe e lançou a discussão, que eu não sei se queres ter aqui agora, não sei se tens tempo para isso, que o Nikola Jokic se calhar tinha que começar a ser considerado como o melhor jogador de todos os tempos. Pois, não o melhor jogador ofensivo, não o melhor passador. Sabes não... que eu nunca tenho essa discussão porque eu não vi jogar também. 2/3 da liga, não é? Portanto, claro. Eu não consigo. Agora, do que eu vi a nível de controle de jogo, alguém controla todas as facetas do jogo. Eu acho que tirando não, ao mesmo nível, o LeBron James, desde que chegou a Miami até ao segundo, terceiro ano dos Lakers, se calhar a nível de controle de jogo estava num nível semelhante. O LeBron depois tinha uma vertente física que depois o colocava também num patamar assim. Portanto, mas do que eu vi jogar a nível de controle de jogo são os dois jogadores que mais... Porque o LeBron depois, à medida que o atleticismo se foi desfazendo um bocadinho, ligeiramente, a forma como ele depois começou, especialmente na segunda passagem pelos Cavaliers, Ricardo, como ele começou a controlar tudo o que acontecia no jogo, também tinha essa vertente, mas era uma vertente mais individual do que propriamente coletiva. Mas do que eu vi jogar, tenho muitas dificuldades em encontrar alguém melhor que estes dois nomes que eu falei. O Kobe é o meu jogador favorito, mas é um jogador muito específico, não é? Um marcador de pontos. A nível de jogador completo, é difícil encontrar, Ricardo, alguém que consiga dizer que é melhor nestes últimos 30 anos que o Jokic e com o LeBron. Sim, estou contigo nessa. Também concordo. E depois o LeBron disse que também num podcast com o Steve Nash, né, o Mind the Game, o LeBron depois também chegou à conclusão que o Jokic foi o jogador ofensivamente mais completo que ele já enfrentou. Portanto, as lendas, ou algumas das lendas, estão de acordo com isso. Deixa-me fazer-te só mais uma pergunta em relação a Jokic. O Jokic já pode entrar na discussão para melhor passador da história da NBA, não é postes. Passador da história da NBA. Eu acho, do que eu vi a nível de passes difíceis e fáceis e on time, foi o melhor que eu já vi. Melhor que o Chris Paul, melhor que o melhor Steve do que Nash. Magic, melhor do que Steve Nash. Melhor do que o Magic não vi, não é? O Magic eu não vi. Do que eu vi, o Jokic é o melhor passador. É porque ele tem a leitura, o conhecimento está sempre 2 passos à frente, e depois tem a altura que ele tem permite-lhe ter alguns ângulos que outros jogadores não têm, não é? Como o Steve Nash, por exemplo. Vantagem. Exatamente. O Steve Nash e o Chris Paul é através do bloqueio direto, não é? São grandes passadores no contexto do bloqueio direto. O Jokic e o Magic, o Magic eu não vi, claro, mas o Magic também tem essa vantagem da altura que depois lhes dá um leque de opções. Há passos que o Jokic faz e há um outro jogador que também os faz, ainda que como arrisca demasiado, depois muitas vezes há tarnuvas, que é o Josh Giddey, mas o Jokic, à medida que há passos que ele faz do post para os cantos que tu só consegues fazer se tiveres 2 metros e tal, não é? Claro. Não tens e é uma coisa gira que eu tenho visto no Derrick Queen, ele a utilizar a altura para ter ângulos de passe muito interessantes, como às vezes passes tão simples. Sabes que o passe, aquilo que se aprende quando jogas e quando queres ensinar o jogo, o passe mais indefensável para um defesa é o passe junto às orelhas, porque os defensores não metem as mãos aqui junto às orelhas. É como os guarda-redes. A quantidade de passes que o Jokic e o Derrick Queen agora começam
Oi, o Ricardo caiu aqui, mas pronto, percebemos o que é que ele estava a dizer. Estou de volta, já estou de volta. Estás de volta. Sim, não, mas chegámos à conclusão. Estamos os dois encantadíssimos com a época do Jokic. Olha, vamos embora, vamos fechar. Hoje conversámos muito. Estou farto de aturar. Preciso de uma semana de pausa de Igor Gonçalves. Isso, era excelente ponto, Ricardo. Para quem está a gravar o seu primeiro podcast, estás muito bem. Estou para dizer que agora na próxima semana e meia, aliás, 2 semanas, vão ser 2 semanas sem podcast. Não, é só uma semana. Só na próxima semana é que não há. Depois voltamos a 16, que é 2 a 2 semanas. É o que eu estou a dizer, 2 a 2 semanas. Sim, não há. Estás a dizer, durante 2 semanas não vai haver, só não vai haver durante uma semana. Depois voltamos. Não, vocês percebem o que eu quero dizer. Não há episódio sexta. Estás desejoso de me ver pelas costas, é o que é. Não há episódio sexta. Olha, curiosamente, deixa-me só dizer isto, porque pode acontecer eu ter de ficar lá mais dias, porque o meu dia de regresso é no dia da greve geral. Greve geral. Entretanto, greve geral dos funcionários do aeroporto de Nova Iorque. E sabes que os aviões aterram, não nos deixam no mar. Não, mas é que a TAP, por exemplo, já deixou de vender bilhetes para o dia. Aterras na base das lajes, pá. Vens a nado. E venho a nado, tá bem. Mas o tempo que eu vou demorar a vir a nado pode implicar que não tenhamos episódio também na terça a seguir. Mas pronto. Vamos embora, eu vou estar ausente em uns tempinhos. Vou ver o clássico Brooklyn Nets Pelicans. Curiosamente, na primeira gravação, quando falámos do Most Improved, o Ricardo tirou para o ar o nome de Michael Porter e eu vou lá vê-lo. Portanto, para confirmar este seu candidatura à Most Improved. Bem, vamos embora, Ricardo. Vamos a isso, já estou farto de ouvir. Vamos à vida. Adeus. É verdade, estamos dois já fartos. Como é que eu faço para fazer? Está aqui. Não te esqueças da despedida, atenção. Sim, se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.